Olá pessoal, vamos dar início à nossa aula sobre independência dos Estados Unidos da América, referente ao capítulo 6 de vocês. Já começamos então a unidade com uma imagem, uma obra que retrata os peregrinos chegando em Massachusetts em 1620. Então, um retrato dos primeiros peregrinos, daquelas populações que saíram da Inglaterra e chegaram por meio de embarcação atravessando o Oceano Atlântico na região que ficaria conhecida como 13 colônias. Essas 13 colônias, então, lembrando, são as colônias, uma das primeiras colônias da Inglaterra na região da América, então onde vai se estabelecer esses colonos ingleses. Lembrando, grande parte desses colonos eram pessoas fugidas da Inglaterra, que estavam sendo perseguidas religiosamente. Então, na Inglaterra havia uma perseguição muito grande àqueles que não seguissem a religião dos reis, que era a religião anglicana nessa época. Então, muitos desses peregrinos também foram pessoas puritanas, calvinistas, ou seja, pessoas que tinham outras religiões devido às reformas protestantes que não a religião anglicana. Então, para a gente começar a falar desse assunto, vamos lembrar um pouquinho de como que eram essas 13 colônias. Então, as 13 colônias estavam divididas da seguinte forma, como nós vemos aqui no mapa, né, com uma relação da fundação de cada uma delas. O restante, né, da parte da América do Norte ainda estava em território dos povos nativos, algumas partes em mãos também dos franceses e dos espanhóis. Temos também outras fundações dos holandeses, por exemplo, mas em menor número. Então, por enquanto, o que seria, né, a colonização da Inglaterra é somente essa parte litorânea, chamada de 13 colônias. Nós temos uma iniciativa privada para a colonização. Então, os próprios colonos tinham que tentar levar a sua subsistência e fazer desenvolver alguma coisa nessas regiões. Por conta da diferenciação do clima e da geografia do lugar, as colônias não tiveram um mesmo desenvolvimento. Elas se desenvolveram de maneiras diferentes e priorizaram algumas coisas em detrimento de outras. A distância dessas colônias com a metrópole e também por motivos de guerras civis e outras revoluções que vão acontecer dentro da Inglaterra, essas colônias no século XVII vão se desenvolver com uma certa autonomia, ou seja, com uma certa liberdade da metrópole. Apesar de ter, né, o pacto colonial como a principal forma de administração da Inglaterra sobre as suas colônias, elas conseguiram ter um pouco mais de liberdade se a gente for tomar como exemplo o próprio caso do Brasil. O que acontecia então e quais eram essas diferenciações das 13 colônias? Eu coloquei ali anteriormente que geograficamente elas eram diferentes e o fato delas geograficamente serem diferentes possibilitou características também diferentes de administração e também muitas vezes culturais. Então, começando, as colônias do norte, né, então que estavam localizadas nessa região norte, eram colônias com um clima mais frio. Por conta disso, desenvolve-se uma policultura de subsistência. Como o clima era frio, era muito semelhante ao clima da Inglaterra, então você não conseguia produzir nessa região um outro tipo de produto que fosse para vender, né, na Europa com um preço elevado, um produto tropical, por exemplo. Então, o que eles praticavam nessa região para sobreviver era um pouco de tudo em termos de agricultura, mas muito mais para o consumo próprio e para o mercado interno. Então não tinha essa tendência de se produzir algo em larga escala para exportar. Por isso, pequenas propriedades de terra, o comércio e a manufatura se desenvolveu. Bom, se eles não têm como lucrar muito dinheiro com a agricultura, tem que lucrar com outra coisa. Então, eles comercializavam com as próprias colônias ao redor e também comercializavam produtos com as colônias do sul.
o trabalho era familiar e assalariado. Então eram as próprias pessoas que trabalhavam ou pessoas contratadas já num sistema, né, até mesmo de salário. As colônias do sul eram bem diferentes, um clima mais tropical, um pouco mais semelhante com o Brasil, se a gente for comparar. Clima mais tropical, o que levou eles a quererem produzir outros tipos de coisas agrícolas que eles pudessem exportar e que fosse raro na Europa. Então, por isso, uma prática de monocultura, cultivar somente um tipo de coisa, um tipo de espécie. Latifúndio, grandes propriedades de terra, justamente por conta dessa monocultura, e a principal forma deles sobreviverem é através da exportação para a metrópole. Então, nas colônias do sul, tinha um contato muito maior da Inglaterra com as suas colônias, porque existia essa dependência da exportação para a metrópole. E nesse latifúndio foi empregado o trabalho escravo. Percebam a semelhança, né, nesses casos aqui com o Brasil, onde também tínhamos latifúndio. Aqui a grande diferença é que nas colônias do sul foi muito mais produzido algodão para a indústria têxtil da Inglaterra. Essa imagem vocês têm lá na apostila de vocês. Ela é muito importante para entender a diferença entre as colônias do sul e as colônias do norte. Como as colônias do norte não tinham tanta dependência da Inglaterra, não praticavam o mercado de exportação para a Inglaterra, eles começaram a ter mais autonomia no comércio e desenvolver esse comércio com outras regiões. E nesse comércio eles não levavam em conta a Inglaterra não participava. Então, digamos que era algo totalmente autônomo por parte das colônias do norte. Então, existia um comércio da Nova Inglaterra de alguns produtos manufaturados, né, como por exemplo aqui a fabricação do rum, que era levado à África, trocado por escravizados. Esses escravizados eram vendidos nas regiões das Antilhas ou também nas colônias do sul. E com esse dinheiro, lógico, né, eles lucravam muito com esse comércio e acabaram desenvolvendo com mais força essas colônias do norte. Portanto, as colônias do norte, elas acabaram se desenvolvendo com muito mais independência das colônias do sul e da própria metrópole, né? A emancipação, a independência dessas colônias ocorre por esses principais motivos. O fato da autonomia política, né, a independência principalmente das colônias do norte, a influência das ideias iluministas, então lembrando que já vimos sobre essa influência no Brasil e elas também são determinantes para conseguir a independência na região da América do Norte, e a política de opressão fiscal praticada pela Inglaterra. O que acontece? Né? A Inglaterra se envolve em tantos conflitos, os conflitos de guerra civil dentro da própria Inglaterra, as revoluções inglesas e também algumas outras guerras, como a Guerra dos 7 Anos, que foi o conflito contra a França. Por eles terem se endividado, a gente sabe que guerra leva a um endividamento muito grande, eles precisavam tirar dinheiro de algum lugar. Como eles tinham colônias, né, a Inglaterra tinha colônias, resolveram aumentar os impostos das colônias. Então, no caso das 13 colônias, eles começaram a taxar, né, os produtos, dentre outras coisas. Essa imagem também tem na apostila de vocês, inclusive ela está com um símbolozinho, que é para vocês pesquisarem sobre o quadro, né? Então, aquele QR Code, tá? Depois vocês podem ver, é bem interessante, ele traz vários detalhes desse quadro. E esse quadro representa justamente a Guerra dos 7 Anos, que foi travada contra a França, né? Também na região da América do Norte, por colônias. Então, na América do Norte, por colônias na África e na Ásia também. Então, os ingleses acabaram vencendo a guerra contra os franceses, porém com muitas perdas humanas e também perdas monetárias. Então, por isso que a gente tem esse aumento dos impostos. Que tipos de impostos foram esses? Impostos que taxavam os produtos que entravam dentro da colônia, como, por exemplo, a Lei do Açúcar, de 1764, ou a Lei do Selo, onde todos os documentos, tudo que fosse vinculado de jornal tinha que ter um selo da coroa.
E lógico que esse selo, né, valia um determinado valor, e todo esse valor era levado para a metrópole. Lei da hospedagem. As famílias de colonos eram obrigadas a hospedarem autoridades britânicas em casa, exército também. Então, lá na Guerra dos 7 Anos, se tinha algum soldado inglês ferido, eles eram obrigados a cuidar do soldado, a arcar com as dívidas e despesas. Tudo isso foram atos, né, como os autos Townshend, que inclui uma série de impostos e taxações. Como que os colonos vão reagir? Então a gente tem, por exemplo, né, teve uma lei do chá, onde taxava o chá dos próprios colonos, então os colonos não podiam consumir o chá que eles produziam e só podiam consumir o chá que vinha da Índia, que eram das colônias inglesas na Índia. A partir disso, teve uma revolta muito grande, conhecida como Boston Tea Party, onde eles invadem os navios ingleses, os colonos, jogam todo o carregamento de chá no mar, e todos eles vestidos de indígenas, de nativos norte-americanos. Todos esses incidentes, como por exemplo também a propagação de charges e de panfletos que começam a criticar e recriminar essas leis inglesas, tudo isso vai ser motivo para começar um movimento de independência. Então a gente tem 2 grandes congressos que marcam esse movimento de independência, o primeiro congresso da Filadélfia, 1774, e 1776, o segundo congresso da Filadélfia. O primeiro, somente a Geórgia não participou. O segundo já tinha participação de todas as 13 colônias. Eles estavam decididos definitivamente a se separar da metrópole, devido a esses abusos, o aumento dos impostos e principalmente a influência dos ideais iluministas que falavam de liberdade, individualidade, o direito à propriedade, dentre outras coisas. Começam os conflitos em 1775 e se estende até 1783, né, essa guerra de independência. Acontece na própria América, né, os colonos acabam se beneficiando, pois conheciam melhor o território e conseguem ganhar esse conflito, lógico, depois de vários anos, mas conseguem se separar da Inglaterra devido a algumas práticas de guerrilha, né, como eles conheciam melhor o território. Dessa declaração, então, participam Thomas Jefferson, John Adams, Benjamin Franklin, Roger Sherman e Robert Livingston. Todos eles estruturam o que vai ser o documento conhecido como Bill of Rights e que é a base da Constituição norte-americana. A derrubada de símbolos reais, então a estátua do rei George na época, tudo aquilo que representava a monarquia inglesa vai ser aos poucos destruído. E começa, né, a construção de uma nova e de uma grande nação, que é o caso dos Estados Unidos da América. Então tudo isso vocês vão ver lá nesse capítulo 6 de vocês, a imagem como eu falei, o QR Code para vocês darem uma olhada, é bem interessante, fala sobre as características desse quadro, as leis, né, o Boston Tea Party, todas as leis, como que elas foram propostas, né, e por quê, e os desdobramentos do processo de independência, principalmente, né, a parte onde eles escrevem essa declaração de independência, né, e aonde se forma essa nação Estados Unidos, que é considerada nesse momento uma nação símbolo, a primeira nação da América que vai se tornar independente, então ela vai ser exemplo para outras, e também um exemplo de república federativa, que era algo muito novo naquele momento. Ok, pessoal? Eu sugiro para vocês um filme, O Patriota, que conta um pouco essa trajetória, né, da independência das 13 colônias, logicamente numa história um pouco mais ficcional, mas o pano de fundo é justamente esse, a guerra de independência das 13 colônias, como que esses colonos passaram por isso. Verifiquem a classificação etária, né, a classificação etária desse filme é um pouco acima da idade, 16 anos, mas verifiquem com os pais de vocês, é um filme bastante interessante. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado e até a próxima.